Entendeu? Ora, eu posso reconhecer uma grande autoridade no Banco Central, acho que o pessoal do Banco Central é de elevado nível técnico, mas não tem o direito de assumir isso aí para amarrar o país como está acontecendo, né? Professor, o presidente do Banco Central, recentemente, ele disse que a seguinte frase: há um debate sobre se o Brasil deve crescer um pouco mais, mesmo que tenha uma inflação maior. A experiência mostra que esta é uma política mal sucedida. Então, pegando um pouco a linha do que o senhor, do seu raciocínio, há essa linha de pensamento do presidente do Banco Central atual, no sentido de que a gente não pode ter inflação. Como é que o senhor vê esse se esse Banco Central, com essa cabeça, tivesse subindo 50, o país seria do tamanho do Paraguai. Tá certo? Claro, nós seríamos a centésima economia do mundo, uma coisa assim. Como nós estamos condenados, porque na verdade nós estamos passando essas 2 décadas, nós estamos passando paralisados. E se crescemos recentemente, crescemos porque a China puxou o mundo que fornece commodities agrícolas ou minerais. Nós somos na onda disso. Não é porque a gente tenha crescido por razão, não. E hoje o crescimento é um crescimento assim misterioso do Brasil e está em grande parte alimentada pelos ganhos com ativos financeiros. As valorizações que a gente tem em especulação em bolsa, elas repercutem naquilo que se chama riqueza. E essa valorização de riqueza, ela impacta na demanda. Tem uma importância na demanda. Então a gente não pode se iludir, não. Demanda é boa, aquela que é de renda do trabalho. Quando você tem umas rendas assim que surgem do abstrato, nós estamos tendo uma demanda maior por produtos, por mercadorias, por conta do aumento da renda do trabalho, que justificasse o aumento da taxa de juros? Olha, as estatísticas das connacionais, elas não foram revistas assim das 2 últimas décadas. Surgiram umas mudanças mais recentes, a partir do ano 2000, eu não gosto de trabalhar com elas, porque elas têm umas coisas esquisitas. Por exemplo, eu tive uma grande redução de renda de capital na revisão, e apareceu um grande aumento de renda do trabalho. Ora, eu não posso fazer mágica desse jeito, a menos que eu justifique, entendeu? Peguei dos lucros das empresas uma parcela muito grande de COFINS e tirei de lá e mudei, reclassifiquei, reduzi o lucro das empresas, a participação na renda das empresas de 100 bilhões de reais, uma coisa assim. Ela tem tanta mágica, entendeu? Que a gente não pode, por enquanto, apesar de estar atrasadas também, a gente não tem muito para falar por enquanto. O fato é que você tem a renda do trabalho, depende do emprego e depende da renda real, do crescimento real. E a economia brasileira, antes da crise, vinha crescendo um pouco o emprego e alguma recuperação de renda real. Porque até 2003 ela veio caindo, o salário veio caindo. Você teve uma recuperação, mas com a crise você teve uma perda grande de produção, exatamente no setor industrial e nas áreas mais dinâmicas da indústria, entendeu? E a recuperação disso aí depende muito do quê? De exportações. Mas esses setores não conseguem exportar com o câmbio assim. Então, os setores mais dinâmicos de renda maior, elas estão amarrados. Você conseguiu no material de transporte puxar com os incentivos fiscais, mas você está impedido de retomar exportações aos níveis anteriores, exatamente por isso, por causa do câmbio. Então isso afeta... O senhor acha qual é o impacto que temos com relação à taxa Selic, o aumento constante da taxa Selic, sobre a dívida pública e sobre os níveis de consumo e de investimento? Bom, veja bem, a taxa Selic, ela está muito abaixo do custo dos empréstimos bancários. Se você pegar hoje a prime rate, ou seja, a taxa que os bancos aplicam em média sobre as melhores empresas, ela está nas contas de empréstimo com garantia, que você paga o juro no final do mês, em torno de 40%. Ora, por uma inflação que eu tenho hoje, o IGPDI em torno de 4%, 5%, você imagina, você cobrar 40%. Então os bancos trabalham com um spread muito grande, entendeu? Ou seja, entre o que eu pago de juros no dinheiro que eu capto e o que eu cobro de juros no que eu empresto, dá uma faixa muito grande. Por isso que os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo. Então isso aí, veja bem, o que acontece... Incluindo os bancos públicos. Incluindo os bancos públicos, que foram obrigados a isso. Quando se quis privatizar os bancos públicos, naquela onda neoliberalizante do início do Plano Real,
você vê que eles foram obrigados a trabalhar como bancos privados, né, para provar a eficiência. O fato é que as taxas de juros são muito altas. Quando você pega a Selic, você fala assim, bom, a Selic aumentou 0,50%. Mas veja bem, o 0,75%, o que acontece? Ela não impacta diretamente a taxa de juros, porque as taxas de juros estão tão altas, entendeu? Elas impactam um pouquinho, apenas marginalmente. Porque há uma grande distorção no sistema financeiro global. O que funciona bem é o crédito para os aposentados, o crédito consignado também, que tem risco muito baixo, e que você é obrigado a trabalhar com taxas baixas. Agora, fora disso, as taxas são absurdas. O grande sócio do sistema produtivo é o sistema bancário, não tenha dúvida. O sujeito está suando lá para fazer um sapato, agora o empresário está ganhando um pouco. Quem está ganhando muito é o banco que financia. Então, a Selic ela causa esse impacto maior sobre as contas públicas e sobre a receita do governo. E o consumo? Olha, o consumo, a Selic, ela afeta na medida em que eu tenha um aumento na taxa de juros do crédito ao consumidor. Mas ele é já tão alto, o crédito direto ao consumidor, pelos bancos, que ela não afeta, é uma coisa marginal. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, uma televisão passa a ser, depois da nova Selic, em vez de eu pagar R$50 por mês, eu vou pagar R$51, R$52. Ela se dilui, entendeu? O impacto grande acaba sendo sobre as contas públicas, assim, e sobre essas operações de colocação de papéis no leilão, porque isso aí eu subo a taxa, evidentemente, né? Agora, é algo gratuito que se dá ao sistema financeiro. Então aí nós chegamos no ponto nevrálgico da questão. O que é? Os bancos centrais costumam ter uma taxa de juros de curto prazo, onde eu recolho dinheiro. Por exemplo, pago a Selic maior para recolher dinheiro porque tem muito dinheiro na praça e segurar a economia um pouco. Pago juro maior. Quando a economia está meio fraca, eu começo a comprar títulos que estão na rua e começo a pagar juros menor para que o dinheiro fique lá no sistema econômico. Então isso é interessante, muito importante. E qual o modo da Selic? É que quando eu uso uma taxa de juros para controlar o nível de liquidez, para deixar mais dinheiro com os bancos ou menos dinheiro com os bancos, eu estou afetando o custo da dívida pública. Claro. Não deveria ter nada. Uma coisa é a dívida pública, o Ministério da Fazenda determinando quais as taxas que vai pagar, etc. Outra coisa é a taxa de juros de curto prazo, que seria a Selic ou outro nome qualquer, para eu controlar o nível de quantidade de dinheiro que os bancos podem, liquidez da economia. Então, veja, a grande aberração é essa daí. Agora, alguém deu autoridade ao Banco Central para pegar e usar a taxa de juros de curto prazo que era necessária para com isso remunerar a dívida pública? Eu falo, não, isso aí o Banco Central, ele se auto-atribui, o Ministério da Fazenda engole, o governo acha que o Banco Central tem que ser independente, tanto é que virou ministro, presidente do Banco Central. Então a aberração é essa, que o Banco Central fizesse política monetária com um instrumento de taxa de juros, todos os bancos centrais fazem. Agora, fazer com que essas coisas provoquem um impacto no custo da dívida pública, isso não existe, não é assim nos outros países? Olha, há uma separação da política monetária por curto prazo da dívida pública? Não, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as taxas de juros do Federal Reserve, eles afetam assim a dívida pública porque você está pagando para determinados títulos que estão em determinado período, uma coisa assim, entendeu? Mas é uma coisa marginal isso aí. Porque você tem uma taxa de juros muito baixa, que estão em torno hoje 0,25%. De 0%, né? A taxa de juros, por exemplo, a Espanha, que eu já comentei isso aí, a Espanha estava colocando títulos de 1 ano a 1%. E a Espanha, estou dizendo, o país que está em pior situação, potencialmente, na União Europeia. A economia que já vinha em crise antes. Professor, como é que a gente pode explicar para o telespectador que vê as taxas de juros, que consegue identificar taxas de juros mais baixas em todos os países do mundo, quando houve